merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, Deus de poder e glória, te adoramos nessa noite, Pai. Oh, Jesus, vai alcançando as vidas, vai alcançando cada coração, Jesus. Leva-nos para a sala do trono, sala de adoração, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ah, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Te louvamos, Jesus, pela tua presença. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é o nosso consolador. Tudo que vem do Senhor gera vida e paz. Oh, Jesus, vai gerando essa vida e paz nos corações dos seus, ó Deus. Pai, nós te pedimos nessa noite, venha falar conosco. Pai, traz a luz da tua palavra, vem com a tua palavra sobre nós, Pai. Nós queremos ouvir, Senhor, e queremos também guardar essa palavra no nosso coração, Pai. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Eu convido os irmãos, então, para abrirem a palavra do Senhor lá no livro de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Nós vamos meditar, então, na palavra do Senhor. Antes de mais, eu queria agradecer a todos aqueles que fizeram aquela dedicatória. Muito obrigado. Que Deus multiplique essas palavras também, essas bênçãos lançadas através das palavras. Também multiplique isso na tua vida, tá? A todos aqueles que gravaram. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um, tá? Fica aqui o meu muito obrigado. Entretanto, Marcos capítulo 7, e nós vamos ler a partir do versículo 31. Amém? Vocês vão lembrar que semana passada, aliás, na quarta-feira, nós lemos do versículo 24 até ao 31. E agora nós vamos ler do 31 em diante, sendo que nós estamos estudando aqui sobre o livro de Marcos, buscando aqui o entendimento sobre os milagres de Jesus, né, que Jesus fez no período que ele esteve aqui fisicamente na Terra, especificamente relatados aqui no livro de Marcos. Muito bem, diz assim então a palavra do Senhor. Este primeiro versículo, que foi o último da quarta-feira, diz assim: E partindo novamente das regiões de Tiro e de Sidom, foi ao mar da Galileia, passando pelo litoral de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade, para que impusesse a mão sobre ele. E tirando-o de entre a multidão, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e cuspiu e tocou-lhe a língua. E olhando para os céus, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-se. E imediatamente os ouvidos lhe abriram e as amarras da sua língua se soltaram. E ele falava claramente. E ordenou que ninguém soubesse disto. Mas quanto mais ordenava, mais o divulgava.
E, admirando-se além do limite, exclamavam entre si, ou diziam entre si: Ele tem feito todas as coisas boas, até os surdos ouvirem e os mudos falar. Até que a palavra do Senhor, vamos orar. Fecha os teus olhos, aí onde você está, nós vamos falar com o nosso Pai Celestial. Amém. Senhor Jesus, louvamos o teu nome porque o Senhor realmente tem falado conosco e nós acreditamos e queremos que a tua palavra ela é viva e eficaz para transformar a nossa vida, para nos dar fé, força e coragem para nós enfrentarmos a vida enquanto nós andarmos aqui na terra, na esperança de que um dia o Senhor voltará. E se eventualmente nós formos, Senhor, nesse tempo aqui intermediário, enquanto usufruímos da tua graça, teremos a certeza que nos encontraremos contigo. E ainda assim teremos a esperança de sermos ressuscitados naquele último dia, para juntamente com as santas miríades, louvarmos o teu nome e observarmos a grande redenção do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos que o Senhor venha falar connosco essa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar então aqui nesta palavra de Marcos. Nós temos feito um estudo aqui sobre o livro de Marcos, sobre os milagres de Jesus. Conforme eu sempre gosto de dizer, alguns dos milagres eles são idênticos, né? Aliás, são os mesmos, relatados no livro de Marcos e relatados no livro de Mateus. Acontece que o objetivo aqui nosso é, através do livro de Marcos, aumentar a nossa fé, não é? Alimentarmos a nossa fé, estudando os milagres de Jesus, feitos aqui, relatados aqui no livro de Marcos. Então, nós tínhamos visto aquela situação que tinha acontecido, daquela menina, que tinha um demónio e que o demónio saiu da menina, né? Por causa de uma atitude de humildade e do agir de Deus, claro, está. E depois Jesus saiu daquele lugar e ele então... realmente os milagres vão acontecendo assim, uns atrás dos outros, né? E Jesus, imagina, Jesus procurando um tempo para descansar, Jesus já vinha tentando ir para Tiro e Sidom para poder descansar, aí não dá certo lá, e ele volta também, não dá certo, mal chega aqui já encontra aqui uma pessoa precisando de ajuda, e é assim, muitas das vezes é assim. Bem, louvamos o nome do Senhor porque Jesus, ele continua agindo e ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Então eu queria te dizer que Jesus realmente ele está agindo ainda nos dias de hoje. E o tema para nós hoje é o estranho agir de Deus. O estranho agir de Deus. Bem, é claro que Deus muitas das vezes age de uma maneira que fica estranho para nós. Fica estranho para mim assistir ao agir de Deus quando observo que sai um pouco daquilo que eu esperava, ou sai um pouco daquilo que seria o normal para um ser humano, ou sai um pouquinho do contexto do meu entendimento humano, da minha capacidade humana de observar as coisas e de entendê-las. Então, às vezes, Deus age de uma maneira estranha, né? Muitos até podem dizer, puxa vida, mas que Jesus esquisito. Jesus põe os dedos nos ouvidos. Imagina essa cena. Jesus vai e espeta os dois dedos, um em cada orelha. Depois Jesus vai e cospe. E depois Jesus vai e toca a língua do homem. Olha que coisa esquisita, não é? Às vezes Deus faz isso connosco. Ele age de uma maneira estranha. Resta saber o porquê que Ele precisa agir de uma maneira estranha. Porquê que será que Ele precisa chamar a nossa atenção? Bem, nós precisamos muitas das vezes acalmar o nosso coração, nos aquietarmos, que é para que possamos, que é para podermos então ouvir e sentir e usufruir do agir de Deus. Bem, em primeiro lugar, nós vimos a esperança ali, mais uma vez. As pessoas levam esse homem a Jesus com um objetivo. O objetivo é que Jesus coloque as mãos sobre ele. Para quê? Para que ele seja curado, óbvio, né? Então eles tinham esperança. Novamente nós percebemos que as pessoas elas levaram esse homem, então provavelmente eles também, ao que tudo indica, não mediram esforços para levar esse homem até Jesus, para que ele fosse curado, não é? Quem precisa não mede esforços, e a esperança ela nos move,
o que é que moveu essas pessoas a levarem esse homem até Jesus? Foi a esperança. A esperança do quê? A esperança do milagre. O milagre, ele, para acontecer na nossa vida, muitas das vezes, aliás, se não a maior parte delas ou sempre, é preciso que haja um movimento interno. E esse movimento interno é gerado pela esperança. É gerado pela esperança. Então, quando nós temos essa esperança, a esperança em Jesus, não quer dizer que sempre Ele vai fazer o que nós queremos, mas a esperança nossa é que Ele faça. Assim, essas pessoas levaram esse homem até Jesus. E esse homem, ele era surdo e ele falava com dificuldade. Tem uma coisa que se chama, quando falamos de surdez, e inclusivamente é uma coisa que eu tenho estado a estudar estes últimos dias, sobre a surdez, sobre a surdez especificamente. Existem alguns tipos de surdos. Há o pré-linguístico e o pós-linguístico. Esses são dois tipos de surdez. Não existem apenas esses dois, está bem? O pré-linguístico é aquele que fica surdo antes de aprender a falar, o que quer que seja. E o pós-linguístico é aquele que fica surdo após aprender a falar. Então, ao que tudo indica, este homem aqui, ele tinha ficado surdo pouco depois de aprender a falar. Porque ele falava com dificuldade. Né? Bem, e eles levam então esse homem, então ele sendo um pós-linguístico, não é? Só para entendermos o contexto aqui, eles levam este homem ali a Jesus, para que Jesus coloque as suas mãos sobre ele e o cure. Então eles têm esperança. E a primeira coisa que Jesus faz não é pôr os dedos nos ouvidos. Também não é cuspir na língua dele. Nem tocar a língua dele. Também não é virar o homem de cabeça para baixo ou fazer qualquer outra coisa. Ou mandar ele mergulhar 7 vezes no Rio de Jordão. Não. O que Jesus faz é retirar o homem do meio da multidão. Eu já preguei sobre o tema Efatá. Jesus muitas das vezes precisa fazer isto conosco. E a primeira coisa que ele precisa fazer, às vezes para ele poder agir livremente, é nos tirar do meio da multidão. Do meio do barulho. Se Jesus tivesse deixado aquele homem ali e o tivesse curado, quem sabe o que poderia ter acontecido, não é? Mas Jesus o retira do meio daquelas pessoas. Pelo menos do meio da multidão, à parte. Para poder, então, fazer um milagre na vida dele. Então Jesus busca essa aproximação. E nós também, para vermos os milagres de Deus agir na nossa vida, cada dia mais nós precisamos disso. Buscar essa aproximação com Deus. Uma maturidade espiritual que nos leva a um relacionamento íntimo com Jesus. Não um relacionamento superficial, mas isso é claro que isso vai acontecendo passo após passo. Neste primeiro passo, Jesus simplesmente tira aquele homem do meio da multidão. Tem uma coisa que nós chamamos de solitude, que é diferente de solidão. A solitude é a capacidade que você tem, ou a prática de você conseguir ficar meio que impermeável às influências externas, mesmo você estando no meio de muita gente. É diferente de solidão, tá? E diferente também de isolamento. Na solitude, na prática da solitude, você pode estar no meio de muita gente, mas você consegue estar em contato com Deus num silêncio interno muito profundo. Este homem, então, Jesus tira este homem do meio da multidão. Às vezes nós precisamos que Jesus faça isso conosco para nós podermos receber o agir de Deus na nossa vida. O milagre que nós precisamos, muitas das vezes, nós precisamos para ver e ouvirmos o milagre, nós precisamos silenciar o ruído à nossa volta. Como diz a música da Susana, aprendi a fazer calar tudo em volta de mim. É isso que às vezes nós precisamos aprender a fazer. Então este homem está lá do meio da multidão e Jesus começa a agir na vida dele.
Então, em primeiro lugar, há uma esperança. Em segundo lugar, Jesus retira aquele homem do meio da multidão, do meio do tumulto. Em terceiro lugar, Jesus age de uma maneira muito estranha. Jesus começa por enfiar os 2 dedos nos ouvidos daquele homem. Olha que coisa esquisita, que figura, que imagem cômica. Jesus pegar os 2 dedos e enfiar os 2 dedos nas orelhas daquele homem. Depois Jesus cospe, ao que tudo indica, Jesus cospe na língua daquele homem. Bem, se fosse no tempo de pandemia igual de hoje, Jesus ia ser preso. Mas Jesus pega e Jesus cospe na língua daquele homem. Que coisa nojenta, que coisa estranha. E depois Jesus toca a língua daquele homem. Jesus tocando a língua daquele homem. Meu Deus, será que não tinha outra maneira para Jesus fazer um milagre? É claro que tinha. Mas por alguma razão, Jesus escolheu esta maneira. Estranhamente, Jesus é assim que opera. Utilizando às vezes de formas que nós não conseguimos entender. Às vezes até cômicas, como esta aqui. Jesus enfiando os dedos nos ouvidos do homem. Cuspindo no homem. Olha que coisa. Só que é em meio à estranheza que os milagres acontecem. É em meio às vezes às coisas que podem até parecer muito estranhas, em alguns casos muito românticas, como aquela em que Jesus manda a pessoa ir mergulhar no Rio Jordão, que era uma coisa muito quando nós lemos, tornou-se uma coisa muito romântica. Ou uma coisa cômica, como é o caso aqui. Jesus, ele tinha um lado cômico também, viu? E Jesus aqui, ele age de uma maneira muito estranha. Às vezes, então, na nossa vida, Jesus vai agir de uma maneira estranha. Mas em momento algum, o que eu achei interessante, você vai encontrar aqui, ou em outro livro como Lucas ou Mateus, o homem reclamando. Ou cuspindo. Que nojo! Não, Jesus, pelo amor de Deus. Ou reclamando, ou gesticulando, ou empurrando Jesus. Não. Sabe porquê? Ele não tinha outra esperança. Ou era isso ou nada. Jesus às vezes age de uma maneira estranha. E enquanto nós não gastamos todos os recursos que temos, a fim de que sobre apenas o recurso da fé, enquanto nós não usamos esses recursos, nós não vamos para Jesus. Sabe porquê o ser humano muitas das vezes só vai para Deus quando não há outra hipótese? Porque ele normalmente vai procurar o meio mais fácil, que não tenha que ter um movimento interno de esperança. Por isso que Jesus permite muitas das vezes certas coisas, para que gere um movimento interno, para que apareça a dependência de Deus. Hoje nós assistimos no culto infantil, que por acaso estava muito bom, mas assistimos ali a história de Sansão, a tristeza da pessoa que não depende de Deus, que se ensoberbece e que se deixa levar ao sabor do vento. A dependência de Deus deve pautar a nossa vida. Então esse homem, Jesus age com esse homem de uma maneira muito estranha. Talvez até contrária àquilo que seria o normal. Mas Jesus faz uma coisa aqui que ele já fazia em outras situações. Jesus, ele usa a sua autoridade. E repara que nós temos falado disto repetidas vezes. Em vários milagres. Lá no barco, lembra? Na tempestade, lembra? Jesus andando sobre a água, lembra? Jesus expulsando o demónio. Jesus expulsando os demónios daquele gadareno e tantos outros. Jesus então utiliza a sua autoridade. Ele faz jus à sua autoridade. Ele faz valer a sua autoridade pelo poder da sua palavra de ordem.
Uma palavra de ordem de Jesus é o suficiente para o milagre acontecer. E às vezes é tudo o que nós precisamos. Só que para termos a palavra de ordem de Jesus na nossa vida, nós precisamos ir até Ele. Precisamos ter nele a nossa esperança. Precisamos, por mais que o seu agir seja estranho, ainda assim confiar. Imagina aquele homem. Jesus vai e enfia-lhe os dedos nos ouvidos. Jesus vai e cospe nele. E toca a língua dele. Imagina aquele homem pensando, bem, vamos ver o que é que vai sair daqui, né? Uma hora eu começo a falar. Uma hora eu vou conseguir escutar alguma coisa. É uma situação cómica. A pastora está aqui morrendo de rir. Mas é verdade. Olha só. Jesus, ele age de uma maneira estranha. Nós precisamos dar abertura para que ele continue a agir. Que é para, no final, podermos entender o que era pretendido por ele. Jesus usa então a sua autoridade, utilizando a sua palavra de ordem, uma palavra, como diz lá a nossa frase, basta uma palavra de Deus para o milagre vir. Fé. A fé nos leva a depender de Deus. Então, esse Jesus aqui, através da sua palavra de ordem, ele exerce a sua autoridade. Aquele homem não saiu correndo. Ninguém teve que amarrar. Imagina. Jesus mandando, amarrem esse homem porque eu quero enfiar os meus dedos nos ouvidos dele. Amarrem esse homem porque eu quero cuspir nele. Segurem nele porque eu quero tocar, pôr o meu dedo na língua dele. Não. Jesus simplesmente colocou os dedos, cuspiu, tocou e o milagre aconteceu. Em quinto lugar, nós vemos que o milagre acontece diante de todos. Por maior que possa ser a estranheza do agir de Deus, o milagre acontece. E ele acontece de forma tão clara. A Bíblia diz que ele começa a falar claramente. E imediatamente, diz aqui, ó, imediatamente os ouvidos se lhe abriram e as amarras da sua língua se soltaram. E ele falava claramente. Então o milagre aconteceu. Ele não falava mais com dificuldade. Ele não tinha mais problema para ouvir as pessoas. Agora ele ouvia as pessoas. E agora ele falava com clareza. É isso que Deus faz. Ele pega um órgão que simplesmente não funciona, chega lá e transforma num órgão que funciona perfeitamente. É desse Deus que nós falamos. Por isso que quando nós falamos de ressurreição, nós acreditamos nisso piamente. É perfeitamente possível. E estamos prestes a encarar a ciência, a ver a ciência declarar que realmente é possível. Acredita. Cada vez mais a ciência confirma as Escrituras. Se é que elas precisam de ser confirmadas pela ciência. Porque a palavra já diz lá no livro de Provérbios que o princípio da ciência é o temor de Deus. O início da ciência, o princípio básico da ciência é temer a Deus. Ciência quer dizer conhecimento. Então, Jesus, ele age na vida desse homem e o milagre acontece diante de todos. Imagina, Jesus chega e enfia os dedos nos ouvidos e as pessoas olhando. Jesus vai e cospe, Jesus vai e toca a língua daquele homem, as pessoas olhando. Jesus suspira e dá uma palavra de ordem. E as pessoas olhando. E enquanto as pessoas ainda estão olhando, aquele homem começa a falar claramente. E ele escuta o que é falado com ele. Ele ouve e responde. Fantástico. O agir de Deus, por mais estranho que possa parecer, ele é efetivo. E é isso que importa. Eu acredito que hoje, se te disserem que água com sal cura o coronavírus, você vai correr tomar. Ou se você ouvir falar que suco de laranja te imuniza contra o coronavírus, você vai correr tomar. Por mais estranho e ridículo que possa parecer, você vai fazer o que quer que seja. O que acontece é que não importa a estranheza do agir de Deus, importa que Ele haja e que nós lhe possamos dar a liberdade para agir. E por último,
mas igualmente importante, todos eles assistem diante deles o milagre acontecer. Assistem o homem que não falava, abrir a boca e falar. O homem que falava com dificuldade, fala claramente. Eles assistem o homem que não ouvia, eles assistem esse homem a ouvir. O que é interessante, para além disso, eles assistem o agir de Deus. E o que eu acho fantástico aqui, a forma como a vida deles é impactada, porque Jesus diz para eles não falarem nada, mas eles saem divulgando e ainda dando testemunho acerca de Jesus. O testemunho do milagre fala muito. Eles falando, ele tem feito todas as coisas bem feitas, até os mudos falarem e os surdos ouvirem, ou vice-versa. Concluindo, eu queria te dizer aqui uma coisa. Você quer testemunhar os milagres de Deus na tua vida? Você quer realmente testemunhar os milagres de Jesus? Então, por mais estranho que pareça o agir de Deus, por mais estranha que possa parecer a forma que Jesus age, não deixe que nada seja impedimento. Não permita que alguma coisa, ou essa estranheza mesmo, seja impedimento para o agir de Deus. Deixe Deus agir na sua vida. Amém? Deixe que Deus haja. Às vezes nós não deixamos que Deus haja pelo simples motivo que é o medo, a insegurança. Mas confie, ame a Deus. O amor lança fora todo o medo. Confie em Deus. Deixe Ele agir, deixe Ele fazer. As coisas vão acontecer, o milagre vai acontecer. Você não vai precisar ficar com medo, nunca mais. Deixe que Deus haja. Deixe que Deus pegue o seu bálsamo e passe naquela ferida. Deixe que Deus venha e transforme o seu caráter. Deixe que Jesus venha e toque a sua dor, ou o lugar do seu físico que você precisa do milagre. Deixa que Jesus venha e toque. Creia. E por mais estranha que pareça a forma dele agir, continue crendo e confiando. O meu apelo para você, essa noite, deixe Deus agir. Deixe Deus agir na sua vida. Não impeça o agir de Deus. Não impeça. Não meta os pés pelas mãos. Não faça nada que não é para fazer. E também não deixe de fazer o que é para ser feito. Mas realmente se entregue na presença de Deus. O amor de Deus foi tão grande por nós que enviou Jesus para morrer. Mas não só para morrer por nós, mas para viver por nós, para ressuscitar por nós. Às vezes nós lembramos da obra da cruz no sentido da morte, mas nos esquecemos também da obra do sepulcro, da ressurreição, do túmulo vazio, da pedra removida, a obra do peixe, quando Jesus comeu com os discípulos aquele pão, e a obra da assunção, quando Jesus foi elevado aos céus e falou, eu vou voltar. Como diria o outro, me aguardem. Jesus, Ele está chegando, Ele está voltando. Até lá, eu quero deixar que Ele haja na minha vida. E você? Vai deixar Jesus agir na sua? Oremos. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Senhor Jesus, nós louvamos o teu santo nome, te agradecemos pela tua maravilhosa palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha tocar as nossas vidas. Jesus, às vezes não é fácil abrir espaço para que tu venhas a agir. E deliberadamente, Senhor, nós não medimos esforços para impedir o teu agir, porque achamos que nós sabemos mais do que tu. Mas nós não sabemos mais do que tu, não. Tu sabes todas as coisas. Como disse Pedro, tu sabes tudo. Senhor, leva-nos à dependência de ti.
Não nos permitas ser como Sansão, que entregou a sua vida para a displicência do mistério, do chamado que havia sido feito na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha a falar ao nosso coração e a nos levar para mais perto de Ti, para a dependência de Ti, para que haja realmente um agir coerente com as Escrituras, coerente com a palavra, o transformar do nosso caráter, não um caráter digno, humano, mas um caráter que vai para além da dignidade humana, da correção humana, um olhar transformador sobre a vida daquele que passa a depender de Ti, que o Teu olhar brilhe sobre as nossas vidas e nos transforme. Essa é a minha oração essa noite. Senhor, leva-nos à dependência de Ti. Obrigado por esse amor que nos alcançou e que nos abraça e nos chama de volta para a Tua presença e que entregou tudo, até a sua última gota de sangue por nós. Senhor, que a Tua obra salvífica, que a Tua graça sublime nos alcance. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, ó Pai. Que nós não sejamos impedimento para o Senhor agir na nossa vida. Que os Teus milagres venham nos alcançar. Que as bênçãos do Senhor venham sobre nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe grandiosamente e que você possa experimentar os milagres de Deus agindo na sua vida. Para isso, não estranhe a forma de Jesus agir. Amém? Terminando aqui, eu queria agradecer aos irmãos que têm contribuído para a manutenção da obra. Como os irmãos sabem, as despesas continuam. E tem pessoas que, vezes sem conta, se têm preocupado com isso e nos têm contatado a direção, o pessoal da diretoria, os tesoureiros e até mesmo às vezes os secretários. E eu quero agradecer a você que se tem preocupado com a manutenção da parte física, que também faz parte, não é? Embora não seja a parte mais importante, mas faz parte dessa manutenção. Você que tem feito parte, você que tem sido uma pessoa abençoadora, uma pessoa que tem entendido o propósito de vivermos juntos, né? Esse propósito de Deus e implantar o seu reino na terra. Que Deus te abençoe grandiosamente. Aqueles que nos têm trago também cestas básicas para que possam ser distribuídas para aquelas famílias que têm necessidade ou têm tido necessidade. Muito obrigado. As famílias têm tido as suas necessidades supridas por causa da sua ajuda. Então, glória a Deus por isso, porque no nosso meio o Senhor tem levantado pessoas que têm tido esse coração aberto. A despeito de tantas dificuldades que nós passamos, ainda assim conseguimos nos unir para fazer o bem ao próximo. Que Deus abençoe grandiosamente a tua vida e que Deus derrame as suas bênçãos sobre a tua família também. Amém? Pastora? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe, irmãos. Continue crendo, desenvolvendo a sua fé. E se você precisa, necessita que o milagre de Deus aconteça na sua vida, creia, não duvide. E só espere, confiante que Deus, no tempo dele, irá agir em nome de Jesus. Continua firme, não perca jamais a esperança, não perca jamais a sua comunhão com Deus. Tudo é importante, os milagres também. Mais do que os milagres físicos, o milagre da salvação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. É tempo para buscar santidade, é tempo para buscar a presença de Deus, é tempo para buscar intimidade com Deus, é tempo para nos relacionarmos com Ele e para dependermos dEle. Não é apenas o tempo que nós oramos, ali, às vezes, falando, horas sem fim, não. É o tempo que nós gastamos ouvindo Deus, meio em meio às situações, ouvindo Deus e ouvindo a direção dEle para as nossas vidas. Amém? Oremos. Senhor Jesus, eu te quero pedir a tua bênção sobre a vida de cada um daqueles que nos acompanha, Pai. Aqueles que nos assistem daqui, de Portugal, seja de onde for, Pai. Que o Senhor venha derramar a sua bênção sobre a vida deles. Ensina-nos, Senhor, sobre a dependência de Ti. Que a tua bênção repouse sobre a vida de cada um e sobre a família de cada um.
Ó Pai, que a tua bênção repouse sobre a saúde deles, Pai. Que eles sejam cheios da tua vida e que os teus sonhos se venham a concretizar na vida de cada um, na dependência do Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam sobre a tua vida hoje e para sempre. Deus abençoe. Fica na paz.